o Evangelho de João, e hoje nós vamos ler e nos alimentar da narrativa, de uma das narrativas mais conhecidas da igreja evangélica, porque essa narrativa é uma das poucas que se encontra nos 4 evangelhos. Está em João, está em Mateus, está em Lucas, está em Marcos. Essa é um dos relatos dos milagres de Jesus mais conhecidos, mais falados e mais pregados. Um desafio e tanto pregar sobre essa passagem da Bíblia. Em João, lá no capítulo 6, nós temos a narração do milagre da multiplicação dos pães e peixes. João capítulo 6, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 14. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: faça com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram os sinais que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Meus irmãos, uma pregação muito importante deve ser feita hoje a partir desse púlpito. Tá? Quando eu e Roque, a gente sentou junto e planejou fazer um intermédio sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João, a gente teve uma concordância de que não pode ser uma visão óbvia e superficial, como na maioria das vezes a gente vê no YouTube, né, várias pregações em relação a esse texto. E são pregações que, na maioria das vezes, elas têm o seu significado superficial. E eu poderia muito bem chegar para os irmãos e falar: irmãos, quantos peixes você tem? Quantos pães você tem? Jesus vai multiplicar e vai abençoar. Isso é uma verdade. O texto fala isso também. Mas eu convido os irmãos e desafio os irmãos hoje a cavar um pouco mais fundo. Ir um pouco mais fundo nas lições que esse texto tem para nos dar. O foco que nós teremos desse texto hoje não é simplesmente na multiplicação, mas no sinal que Jesus está dando acerca de si mesmo. Vocês conhecem, não sei se ainda tem hoje em dia, os jovens podem dizer, mas eu nem era tão jovem assim, já era um pouco velho, mas existia um desenho, uma figura que você colava o nariz na folha assim, aí você ficava meio vesgo, aí você ia chegando para longe e você via uma figura que a princípio não estava ali. Já viram isso? Um negócio de foco, né? Você encosta, aí você vai. Hoje em dia eu vejo no YouTube, às vezes, no Facebook, uns números que estão meio esmanecidos, e quem acertar esse número ganha um dinheiro, tem um negócio desse. Tudo. Isso é questão, irmãos, de foco. E é esse foco que eu quero convidar os irmãos a terem hoje, a brincadeira do foco. Jesus continua usando os milagres para ensinar acerca de si mesmo. E aqui a gente não deve focar no milagre em si, mas em quem é Jesus.
Tem uma placa, acho que é uma dessas placas de caminhão, que a gente vê quando está andando na estrada, que diz assim, não busque os milagres de Deus, mas primeiramente o Deus dos milagres. Vocês já ouviram isso alguma vez? Muitas pessoas chegam a Jesus nessa época, no ministério terreno de Jesus, procurando a cura para as suas doenças, a cura para a sua fome, a cura para as suas moléstias. E elas as têm. Mas cada milagre que Jesus faz, cada um deles, não é simplesmente no sentido de querer ajudar aquela pessoa que está sentindo, mas no sentido também de ensinar e dar os seus sinais messiânicos. E essa chave que eu quero virar dentro de você hoje. Então nós vamos sair um pouco do ensino normal e nós vamos adentrar nesse ensino que Jesus nos dá no Evangelho de João. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A sua cura, a sua comida, a sua vestimenta, tudo que o texto fala lá. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não busque os milagres de Deus, mas busque o Deus dos milagres. E aí sim você vai viver os milagres de Deus. O primeiro ponto que eu quero dar aqui, nesse texto que a gente leu, é que Jesus foi com seus discípulos e a multidão o seguiu para o deserto. Ali era um deserto, perto de Betsaida. E o deserto, meus irmãos, não é um lugar de aconchego. O deserto é um lugar de prova. O deserto é um lugar em que você encontra livramento. O deserto é um lugar de silêncio e de oração. Jesus estava no meio de uma multidão ensinando e eles precisavam descansar, foi o dia inteiro disso. Então Jesus se retira com seus discípulos, mas a multidão, sabendo para onde eles vão, acabam indo atrás. Então a multidão vai até Jesus naquele deserto. E aí o que acontece? Jesus está com os discípulos no deserto, ensinando, e vê chegar uma multidão. E ele olha para aquelas pessoas, em outros evangelhos a gente vê que ele olha para aquela multidão e se compadece, porque parecem ovelhas sem pastor. Eu li todos os sinóticos, eu misturo muito, assim, eu não sei qual está em qual, mas assim, a gente lê todos e faz um sentido global da situação. Então, assim, muitas vezes eu vou falar coisas aqui que não estão nesse relato, mas estão, tanto em Lucas, quanto em Marcos, quanto em Mateus, tá? Então, Jesus se compadeceu deles, em primeiro lugar, e aí Jesus os alimentou espiritualmente primeiro, antes de comer. Ele os alimentou espiritualmente, ele os ensinou sobre o reino. Veio aquela multidão atrás de Jesus e seus discípulos, porque viam que Jesus operava sinais e maravilhas de curas. Então a multidão seguia. Mas antes de qualquer coisa, de curar, os ensinou espiritualmente sobre o reino de Deus. A segunda coisa, ele os alimentou materialmente. Assim como a multidão, ele os alimentou com o alimento do céu. Do céu? É, do céu. Sabe o que acontece, irmãos? Quando você coloca o seu foco nessa narrativa aqui, coloca seu foco no rapaz que tem lá os 2 peixinhos e os pães, e os 5 pães, você periga muito para adentrar no seguinte pensamento, que se não fosse esse rapaz com os 5 pães e os peixinhos, Jesus nada poderia fazer. Evoluindo nessa ideia, você é um colaborador da graça de Jesus Cristo. Entende como a evolução do pensamento pode te trazer entendimentos errados acerca de Deus? Às vezes um pequeno detalhe pode te dar uma percepção completamente errada do que da divindade de Jesus aqui. Jesus poderia multiplicar pães e peixes, e lasanhas e macarronadas, e pães de queijo, do nada. Esse alimento que foi multiplicado, ele foi multiplicado porque ele desceu com o poder do céu. Vocês já ouviram isso em algum lugar na Bíblia? Vocês já ouviram como que Deus alimentou o povo no Egito? Com o maná que vinha do céu. O maná que vinha do céu não podia ser estocado, não podia ser armazenado. E a gente vai evoluir dessa maneira. Meus irmãos, o foco
primeiro de Jesus aqui é na divindade de Jesus. Jesus mostra a sua divindade quando ele multiplica esse alimento. E só Deus podia fazer isso. Ninguém mais podia multiplicar alimentos. Nas palavras que ele conhecia, o povo judeu conhecia, como Elias, por exemplo, né, na casa da viúva que fez multiplicar o azeite dela, foi Deus que fez. Multiplicar alimento não era coisa de profeta. Multiplicar alimento era coisa de Deus. Jesus dá a primeira prova da sua divindade quando ele multiplica esses pães. E ele cumpriu a profecia de Moisés, que está lá em Deuteronômio 18, de 15 a 20. Que era a profecia de um novo profeta que estaria entre eles. E a multidão olhou e percebeu que Jesus era um novo profeta. Percebeu errado, Jesus não era um profeta. Mais importante ali, irmãos, é que Jesus manda recolher as sobras. E aqui a gente vai começar a adentrar um pouco nisso. Porque quando eu vi o texto, eu pensei assim, o que são esses 12 cestos, gente? Por que na primeira multiplicação são 12, na segunda multiplicação são 7? Isso ficou martelando a minha cabeça, não conseguia nem dormir direito. E fiquei pesquisando. Nós temos duas visões acerca disso, duas lições que nós retiramos desse recolhimento dos cestos, e porque são 12. Primeiro, materialmente, Deus não se apraz de nenhum tipo de desperdício. Do jeito que está a nossa sociedade, nosso planeta, e já estava naquela época, com as pessoas passando fome, com as pessoas passando necessidade, desperdiçar alimento seria muito terrível para Deus. Ele não ia ficar nada satisfeito de ver todo o alimento que desceu do céu sendo desperdiçado. Essa é a visão que nós temos material. Assim como o maná não podia ser estocado, os pães também não podiam ser estocados. Nem os peixes podiam ser estocados. Ninguém podia levar para casa. Lá em Números, Deus castiga o povo, porque o povo ele está caminhando no deserto e começa a falar, você não tem saudade dos alhos, das cebolas? Todo dia a gente comia carne. E começava a murmurar no deserto, murmurar. E aí Deus manda vir do mar cordonizes e encheu de cordonizes aquele povo. E o que juntou menos ali, tinham 10 montes grandes de cordonizes. Enquanto a carne ainda estava nos dentes deles, Deus pulverizou o povo murmurador. E Deus fala, eu vou dar carne até eles não aguentarem mais, até sair pelos narizes. E ele mandou, e o povo comeu. A carne estava no dente ainda, e Deus pulverizou aquele povo pelo murmúrio deles. Meus irmãos, o alimento que Deus dá é santo. Vamos adentrar. Não pode sobrar nada. Espiritualmente, agora a gente vai entrar. O que Jesus está fazendo ali? O filé desse texto está lá no versículo 10. Faça com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se sentaram e eram quase 5 mil. No 11, desculpa. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Meus irmãos, nós temos um paralelo incrível aqui, que a gente não percebe, mas os judeus perceberam. Chegaram quase lá, mas perceberam mais do que a gente percebe. O maná era suficiente para sustentar o povo no deserto. Jesus fez esse alimento ser suficiente no deserto. Mas a nova e eterna aliança, em que Jesus, que é o pão da vida, e se dá como sacrifício, ele é sacrifício e alimento suficiente. Foi suficiente no deserto, foi suficiente no seu ministério terreno, e ele é suficiente hoje para mim e para você. Preste atenção como Jesus ensina aos discípulos que ele é o próprio Deus. Ele estava no passado, ele está no presente e ele vai prevalecer no futuro, porque ele continua sendo suficientemente
para a nossa salvação, o seu sacrifício. O maná é um alimento que veio do céu. O pão e peixe é um alimento que veio do céu. E o alimento que vem do céu é Jesus Cristo. E a gente vê isso um pouco mais para frente, em João ainda, nos versículos 26 e 27, que diz: mas Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai confirmou com seu selo. Jesus é o pão da vida, aquele que comer de mim jamais terá fome novamente. Jesus é a água da vida, aquele que beber de mim jamais terá sede novamente. Jesus é suficiente para nos salvar e nos redimir. Por que recolher as sobras? A graça, ela superabunda o pecado. Aonde tinha pouca provisão, 2 peixes e 5 pães, no final da história, sobrou mais do que tinha no começo. Espiritualmente, isso quer dizer que não importa o tamanho da sua fome, não importa o tamanho do seu pecado, a graça vai superabundar a sua fome, a sua angústia, a sua dor, a sua perdição, o seu pecado. Mas recolha as sobras. Não é porque superabunda que nós podemos abusar, e nem que nós possamos estocar. A graça que superabundou aqui no deserto, para os judeus que estavam lá, não pode ser guardada, não pode ser estocada e não pode ser abusada. A graça não é um cheque em branco. Paulo fala disso para a gente. Porque onde tem o pecado superabundou a graça, então por isso eu vou pecar à vontade? É claro que não. Meus irmãos, todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, já estão perdoados, porque Deus conhece a sua história. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Deus não é pego de surpresa. Deus conhece você, conhece o seu início, conhece o seu meio, conhece o seu fim. Sabe exatamente aonde você vai tropeçar, aonde você vai fraquejar, ou aonde você fraquejou. E Jesus Cristo cobre a sua imensidão de pecados. Mas recolha as sobras. Recolha as sobras. Não fica achando que porque você tem de sobra, você pode fazer mais. Eles comeram até se saciar, até ficarem plenamente satisfeitos. E sobrou, recolha as sobras. Nada se perca. Recolha os pedaços que sobraram para que nada se perca. Jesus está falando ali de alimento, do mundo material, mas também o ensinamento vem espiritual. Nada se perca. Outra coisa que nós precisamos pensar em recolher as sobras é na oração que a gente faz do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Essa é uma oração que nos faz depender, dia após dia, de Deus, como Ele fez no deserto. Não podia estocar, não podia armazenar, todo dia fazia chover. Todo dia eles podiam fazer o pão com maná. Ele descia com um orvalho, né, com uma semente, e você socava e fazia o seu pãozinho, e ele tinha gosto de azeite. Isso tudo tá relatado. Ele tinha ele tinha um gosto de pão de azeite. Mas não podia guardar para o dia seguinte. Nem a gente, irmãos. Vamos fazer um paralelo. Nós também não podemos guardar a graça. Guardar a graça no sentido de, nossa, se eu pecar, eu tenho mais um pouquinho de graça aqui, eu vou usar essa graça aqui. Não. Nos esforcemos para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Nosso alvo é Cristo. Nós queremos ser como Cristo. E é isso que tem que estar na nossa mente. Porém, nós ainda somos carnais, estamos nesse corpo perecível, e tropeçamos, e caímos, e levantamos. Mas Deus sabe de toda a nossa trajetória. Mas recolha as sobras. Não ache que porque você tem demais, você pode pecar à vontade. Não é um cheque em branco. Para concluir, irmãos, a multidão foi ao encontro de Jesus e encontrou respostas, encontrou sinais. Encontrou ensino, encontrou cura, encontrou saciedade.
E o povo se convence de que Jesus era o profeta. Jesus não era um simples profeta. Aos 3 ofícios de Jesus, profeta, sacerdote e rei. Ele é profeta porque ele fala por Deus. Ele é sacerdote porque ele é o sacrifício, o Cordeiro Santo de Deus. E ele é rei porque ele reina sobre toda a criação, porque Deus o elevou sobre todo o nome. Ele é profeta, sacerdote e rei. Mas aqui ele está dizendo, no texto de João 6, ele está dizendo assim: eu sou o Messias que vem de Deus, filho de Deus, natureza de Deus, Deus com Deus. E é por isso que os fariseus se escandalizavam e rasgavam tanto suas vestes. Porque como é que pode esse cara dizer que ele é da mesma natureza do nosso Deus? Mas Jesus era Emanuel, Deus conosco. E ainda é Deus conosco, na eternidade, à direita do Pai. E nós temos em nós o selo do Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo. Assim como a multidão foi ao encontro de Jesus no deserto para ter ensinamento, cura, se saciar, você também pode. Mas vá ao deserto. O deserto é um lugar onde o foco é Deus. O prazer é Deus. O aprender é Deus. A dependência vem de Deus. O deserto, meus irmãos, um lugar de prova, é um lugar onde cessam as nossas festas. Cessam as nossas alegrias. Cessam o nosso regozijo, para que a gente entenda que o maior prazer é estar com o Senhor. É por isso que Deus nos leva para o deserto, para nos provarmos, para termos caráter aprovado. É no deserto que Deus, a partir da nossa fraqueza, nos faz fortes. É no deserto, é na provação. Meus irmãos, o milagre de Jesus é muito mais do que a multiplicação. O milagre de Jesus é mostrar para todo mundo, 5.000 pessoas, de que ele é o Messias. É a revelação progressiva de Jesus para aquele povo. A revelação que nós já temos, que Jesus Cristo é o Messias enviado por Deus, Deus de Deus. Outra coisa que tem no texto, muito interessante, mas Deus testa a nossa fé diante das impossibilidades. Jesus falou isso, né? Onde compraremos pão para lhe darmos de comer? Mas Jesus diz isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Então Filipe dá um sinal de impossibilidade do que ia acontecer ali. Nem se a gente tivesse 200 denários para que cada um recebesse um pedaço, não ia dar. As impossibilidades que você... Eu vou falar mais uma frase de caminhão, né? Não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os seus problemas o tamanho de Deus. Frase de caminhão. Essas frases de caminhão fazem a gente refletir na estrada. Vocês já pensaram nisso? Às vezes você está dirigindo na estrada assim, você pega uma placa dessa e fica, nossa, sai uma pregação daí, sai um sermão daí. Não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os seus problemas o tamanho de Deus. E aqui Filipe estava falando a mesma coisa para eles. Olha, nem se a gente tivesse 200 denários não ia dar. Mas Jesus sabia o que ia acontecer. Então, Deus testa a sua fé diante das impossibilidades. Para quê? Para que o seu nome, o nome de Deus, seja exaltado. Porque para você era impossível, mas para ele não é. É incrível como Deus usa a nossa vaidade. Tem um livro que eu tenho em casa, que eu estou doido para ler, mas ainda não tive tempo para ler, que é o livro do Jonas Madureira, que é Inteligência Humilhada. Jonas Madureira é um autor batista muito bom, PhD, doutor e tudo. Estou louco para esse livro, já comprei ele há tem um tempo, mas ainda não sentei para pegar ele. Mas toda a inteligência que nós temos, tudo que a gente acha que é capaz de fazer, e a gente olha e acha impossível, Deus ri e faz um teste desse. E aí, Felipe? Como é? Vamos dar o que para eles comer? Não dá. Claro que dá. Vê o que tem aí que eu vou fazer. Sinal messiânico de Jesus. Deus testa a nossa fé para que seu nome seja exaltado. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa que pode parecer muito dura, principalmente numa quarta-feira, em que eu vivo falando no culto de domingo, que é para você vir na quarta-feira para ter uma injeção de ânimo para terminar a semana e tudo. Mas essa palavra aqui é muito dura. E é uma palavra que a gente tem que ouvir. A Bíblia não é sobre você. A Bíblia não é sobre as suas bênçãos, sobre os seus livramentos, sobre suas curas, sobre as suas prosperidades. A Bíblia é sobre Deus.
Lembra que eu falei no início do sermão de quantas e quantas mensagens tem pregadas sobre esse texto? E que a maioria das vezes fala da multiplicação, do milagre, e que o menino só tinha 2 peixes, 5 pães, e olha só que legal. Mas o texto nos fala muito mais, isso aqui é a revelação de que Jesus Cristo é Deus. Cave mais fundo, mergulhe mais fundo. A Bíblia não fala sobre você. Nós temos o privilégio de sermos ovelhas de Deus, de sermos filhos de Deus. Nós podemos nos chegar a Deus como filhos, com temor e tremor, mas como filhos, com liberdade, com ousadia, de falar com Deus, papai, aba pai, papai. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a Deus. E não busque a Deus como os judeus estavam buscando, por causa da comida, por causa da cura, por causa da... Não. Busque a Deus porque Ele é Deus. Te amar pelo que és. Você ama a Deus pelo que Ele pode te dar, pelo que Ele tem te dado, ou você ama a Deus porque Ele é Deus? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente todos os dias. Não ame a Deus pelo que Ele te dá, ame a Deus porque Ele é Deus. E aí sim, você vai chegar na plena adoração, intimidade com Deus. O foco aqui é Jesus. Quando a gente lê, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você está falando, você está lendo, e você está enxergando o texto, está enxergando essa afirmativa acerca de você? Eu estou cansado e eu vou chegar a Jesus para me aliviar. Não, o foco não é você. O foco é Deus. O foco é Jesus. Vinde a mim, primeiro. Aí sim, todos que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas vinde a mim. Eu sou o foco da oração. Eu, no caso de Jesus. Deus é o foco da oração. Entende a diferença? A gente às vezes lê a Bíblia e a gente vem aqui na quarta-feira, claro, a gente busca, Deus é nosso Pai, nós pedimos, e Ele fala, pede, pode pedir. Ele fala isso. Mas o coração da gente tem que estar no lugar certo, tem que estar no lugar correto. Não é um direito, é um privilégio. Esse é o foco. Eu gostaria que a igreja focasse mais em Jesus do que na igreja, do que em si mesmo, do que nos livramentos. Eu tenho certeza que se a igreja focar mais em Jesus, a adoração vai ser muito mais sincera. Então, meus irmãos, o foco é Jesus. A Bíblia não é sobre nós. A Bíblia é sobre Deus. De capa a capa. Nós somos comprados por um preço muito alto. Nós somos muito queridos. Nós somos muito amados. Eu estava conversando essa semana com o pastor Roque de uma visão diferente da cruz. A cruz, como a gente vê, ela é um símbolo da nossa salvação, da nossa rendição, do quanto que Jesus sofreu pelos nossos pecados para pagá-los de uma vez por todas, suficientemente. O maná suficiente que vem do céu. Mas tem uma outra visão que nós temos que ter pela cruz. Quando olhamos para a cruz de Cristo. Nós temos que olhar para a cruz e imaginar o quanto pecador eu sou. A cruz foi o preço altíssimo para ser pago. Porque eu sou terrivelmente culpado e pecador. Precisou Deus sangrar no meu lugar para que eu pudesse ter a vida eterna com Ele. Veja a cruz como uma graça, mas pelo valor que foi pago por você, valor altíssimo, de tão pecador que eu sou. Essa é uma outra visão da cruz que nós temos que ter. Eu sinto muito em não trazer para vocês uma palavra de consolo, uma palavra... Mas eu preciso, é minha missão trazer para a igreja
a visão real de que a condição que nós estamos em relação a Deus, em relação a Jesus. Quando nós nos dividimos e nós peticionamos e nós oramos em relação a qualquer coisa, em primeiro lugar, a sua oração ela deve iniciar pedindo perdão. Pedindo perdão. Quão miserável eu sou. Olha o valor que teve que ser pago por causa dos meus pecados. Me perdoe, Jesus Cristo. Me perdoe, meu Pai. Porque dia após dia, todo dia eu te renego um pouco. Todo dia eu falo não para ti. E você não falou não para mim em momento algum. Meus irmãos, recolham as sobras. O foco não é você. Quero orar pela igreja. Senhor, meu Deus, uma palavra dura, Senhor, no meu coração, mas o Senhor me impeliu, Senhor, a levá-la para a sua igreja. Senhor, que a sua igreja esteja de joelhos, pedindo perdão, reconhecendo o seu pecado, sabendo que tu és Deus. Mas também, Senhor, nos dá o consolo da certeza de que nós somos teus, comprados com o teu sangue, por um alto valor. Senhor, o nosso foco seja sempre, sempre a tua boa vontade, a tua soberania, a sua divindade, a adoração, a honra, a glória, o louvor, o poder, tudo, Senhor, tudo é para ti. E é contigo que eu vou estar pela eternidade, graças ao seu plano de salvação. Meu Senhor, faça-me ver dia após dia que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu alvo, é o meu mestre, é o meu Salvador. E que por esse sangue, esse preço que foi pago, e que eu não posso fazer nada para sanar essa dívida, Senhor. Eu te agradeço enormemente. Eu te agradeço enormemente. Meu Senhor, o foco do meu coração, o foco da minha vida, o foco da minha leitura, seja sempre, sempre, sempre a Deus, meu Senhor, a Ti, meu Pai. Perdoa nossos pecados, nos dá uma semana de paz, de bênçãos, de livramentos, de entendimento, de iluminação. De bênçãos também, Senhor, de prosperidade, de trabalho. Que a nossa vida seja luz para os que estão na escuridão. Que a nossa igreja seja relevante para a nossa sociedade. Mas que acima de tudo nós sejamos servos, submissos, agradecidos e alegres pela tua salvação. Perdoa as nossas ofensas. E agora que o amor de Deus, nosso Criador, que as consolações, a capacitação, a iluminação do Espírito Santo que habita em nós, que a redenção, a graça, a misericórdia de Jesus Cristo, que é o foco, seja com toda a sua igreja, de todas as eras, agora e para sempre. Amém, amém, amém.